Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Vou usar uma fábula deles, né? Uma fábula grega que tem uma raposa que ela queria muito comer uma uva, só que ela não conseguia. E ela tenta, se esforça ao máximo e não consegue. Aí o que ela fala? Essas uvas estão verdes. Então, no meu meio de trabalho, a gente chama isso da síndrome das uvas verdes, né? Que é quando alguém pega e tenta ganhar alguma coisa, não consegue, então ela desdenha daquilo para que ela possa falar, ah, não era tão importante. Então, na minha opinião, é o que eles estão fazendo hoje. Eles estão pegando o Mundial e notando a dificuldade de vencer, então eles preferem diminuir a importância do Mundial para que eles possam ter menos peso, menos responsabilidade diante disso. Vontade para explanar, tá, Douglas? Eu coloquei na tela só para o pessoal saber do que a gente está falando. Só para a gente saber. Mas assim, ó, essa é a fala dele, tá? O meu objetivo não é que haja mais mundiais de clubes. Velho, é de uma arrogância, assim. Tipo assim, é o cenário... olha, vê se eu tô errado, Douglas. Se isso vem do presidente hoje ou de quem comanda a Premier League, ok. Mas nós tínhamos lá atrás, o Douglas, o Real Madrid se colocando contra, depois ele fez uma nota falando, não, vou jogar assim, o Real Madrid ainda nem estreou na competição, e eu acho muito estranho, e a gente também tem que se posicionar. Peraí, por que a La Liga tá apitando assim? Porque é o peso do Real Madrid, do Barcelona, do Atlético de Madrid, que hoje tá servindo lá, mas assim, a La Liga apitar, então assim, cara, com certeza o que você trouxe como comparativo, a gente vê muito aqui, né, Douglas, isso, o que você falou a respeito aí da, tipo, se eu não consigo comer essa uva verde, que foi o exemplo que você citou, se eu não consigo usufruir, ou se eu não consigo disputar, ou se economicamente para mim dessa vez não foi tão viável, eu vou descredibilizar. Então a gente vê que o Pedro até falou, você acha que, ô Douglas, para por aí? Ou você acha que o confronto contra o Chelsea ainda pode ter esse tipo de chororô? Os confrontos que estão vindo, porque vocês vão ver um choque de realidade daqui a pouco, de como pensa o alemão perante ao português, que eu separei aqui. Você acha que ainda vai seguir essa tendência durante a competição, Douglas, fazendo com que o clube brasileiro possa sonhar com uma quarta de final, até mais do que isso? Fernando, tudo é poder, né? E todas essas narrativas que são criadas é pelo poder e tão pouco pelo futebol. O futebol, às vezes, fica até em segundo plano por conta disso. E quando a gente fala sobre Europa, eles ostentam, por conta da FIFA, praticamente todo o poder sobre as decisões do futebol. Agora, a partir do momento que você vê clubes de menor expressão confrontando de igual para igual esses grandes clubes, que se criou uma mitologia de que eles são poderosos, que eles são fortes, eles começam a perder essa credibilidade criada e começa a ficar uma coisa mais que igual. E esse igual eles não querem, né? Então é mais fácil eles dificultarem as coisas. A gente viu isso nas seleções. Se você perceber, eles fecharam as seleções em amistosos entre eles e excluíram os outros continentes para que eles pudessem ter esse poder, e você vê o reflexo dos últimos anos em Copas do Mundo. O Brasil ganhou em 2002, de lá para cá, a gente não está conseguindo competir de igual para igual, muito por conta da falta de amistoso com essas equipes que têm o potencial de técnico muito maior. Então, essa narrativa que eles criam é mais para blindar eles e continuar com o monopólio do poder, né? E não começar a dividir esse monopólio do poder com outras ligas. O Fer, só para eu vai trazer lá, um ponto vontade. ali que o Douglas falou, Uhum. e eu acho que os caras também se preocupam com um detalhe importante, porque eles vêm aqui buscar o nosso craque jovem, né? Você pega o Estevão, o Hendrick, vem buscar o jovem. Se a gente conseguir segurar esse moleque aqui por 2 anos a mais e organizar um pouquinho mais a liga, cara, você olha o valor de mercado dos terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo colocado lá, esses caras já vão começar a sofrer para tirar o jogador daqui. Vai ser só os grandes, e aí você vai ficar resumido a 6, 7. Assim, tirando a Premier League, que eu acho que ali é outra parada, é outro mundo, né? É um monstro aquilo ali. Agora, até a La Liga, e você vê aí gente falando no próprio comentário, né, do post, que o jogo de Espanhol e Palmas deve ser maravilhoso de assistir. Mas assim, se você organizar os times brasileiros aqui minimamente e conseguir segurar esses craques por 2, 3 anos a mais, esses caras vão sofrer.
porque eles não vão ter representatividade. E aí você pega a Argentina, que conseguiu ganhar a Copa do Mundo, jogando bem, jogando futebol bom. E eu acho que é um medo das duas coisas. Deles entenderem que o poder deles não é tão grande assim, e que se os times brasileiros ou sul-americanos aqui se organizar, eles vão sofrer mais ainda, em tudo que forem disputar. Então, você vê aí, teve aqui o Sérgio falando uma resposta para você, e aqui o Giancarlo concordando. Porque a verdade, o desafio é esse, né, Gian? O desafio é quanto. Vocês viram que o Kevin foi o melhor jogador da Liga Ucraniana. Foi eleito agora, né? Ele postou hoje isso. Então, assim, o quanto a gente conseguir segurar mais vai nos dar mais o poder do mercado de transição, que basicamente o português, a Ucrânia, a Rússia, vem aqui, pega o ouro, vai lapidar esse ouro e vai vender esse ouro. É isso que o Pedro está querendo dizer. Quanto que a gente pode não permitir que eles venham pegar tão precocemente isso. E aí, cara, é o desafio, talvez, número 2, número 3, número 4, eu não sei em que número que tá, Douglas, da nossa base, né? Talvez eles tenham isso como objetivo, segurar mais. Precisava fazer um boost financeiro, eu não sei, eu tô chutando, teria que conversar com o pessoal do clube para ver se existe isso, se esse debate já foi falado lá ou não. Fala aí, Douglas. Se você parar para pensar, Fernando, isso já aconteceu, essa mudança de comportamento, porque se nós pegarmos Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Robinho, como foi a contratação deles? Acho que o Robinho saiu do Santos pro Real Madrid, né? Mas... Robinho Real Madrid, Ronaldo PSV, Ronaldinho PSG, Denilson na época pro Betis. Denilson foi Betis antes? Foi, né? Betis direto. E aí por aí vai. Aí você percebe que eles pegavam e ia para um clube intermediário para depois se destacar em um grande. Hoje a gente está vendendo para Real Madrid, está vendendo para City, está vendendo para Chelsea. Então eles automaticamente já estão perdendo esse mercado onde eles faziam muito dinheiro, né? Então você me permite? Olha o que você trouxe que faz a gente pensar. A reclamação não está vindo dos grandões. Previamente veio do Real Madrid, certo? Você trazendo esse elemento, o que a gente pode pensar? Que realmente, se a gente está vendendo já diretamente, que era o que eles faziam, por que eles vão querer ir para o Mundial para a gente olhar o ADM de um lado e o Arias do outro, por exemplo, e de repente falar assim, mano, o Arias é melhor, velho. E se não é melhor, é tão bom quanto. É um exemplo, tá? Você olha de um lado o Hércules e o outro o Sabitzer. O Hércules hoje fez uma partida melhor que o Sabitzer. Pronto. É um exemplo, tá, galera? Tipo, você pode trazer o Richard Rios gerou um movimento, não gerou? Na mídia externa? Então, com certeza. Só pelos jogos da Colômbia e pelo jogo do Palmeiras, um cara que você olha e falou, onde tava esse cara aí? Porque chegou no Palmeiras até tarde. Porque ele era do futsal, né? Demorou. Será que não compensa a gente, em vez de buscar o molequinho de 18 anos, né? Já pegar um cara de 23, 24 numa transição? Porque tá mostrando que o futebol dos caras lá é forte também? Isso, esse aí é o ponto. Esse é o ponto que vai impactar lá naquele vídeo do Insta Verde, que é da Liga. Peraí, vocês estão querendo falar para mim que o futebol português, com aquele nível de time, prepara um atleta para os 22, 23 melhor que o futebol brasileiro, com o tamanho dessa exigência de calendário que se tem e de disputa mais igual? Porque, para mim, o que prepara um jogador a desafios é uma disputa mais igual, e não o Porto jogando com o Casa Pia. Me parece meio normal que o Porto jogando com o Casa Pia, o jogador do Porto vai se destacar mais. E o jogador do Palmeiras, quando joga com esse Cruzeiro, com o Botafogo, com o Flamengo, com até o São Paulo, com o River, com o Boca, com o Rosário Central, com os times da Argentina, né, Douglas? Então, assim, me parece que o desespero tá vindo, não é daqui de cima, por enquanto, e sim desse bloco mediano, né, Douglas? Mas, ô Fernando, isso também, se a gente parar para pensar, quando eles compram por um valor X. O clube grande vai lá e compra deles por 2x. Aí, quando você pega, o problema não é nem a questão da qualidade, muitas vezes é a questão da precificação, porque o time grande olhando um jogador brasileiro jogando um grande futebol, um bom futebol para eles, e eles falam, pô, prefiro buscar lá no clube brasileiro e pagar 1x, do que esperar ele vir para a Europa e pagar 2x, porque eu posso fazer essa compra e posso emprestar para esse clube, e eu ainda consigo fazer uma grana com isso. Então, eles estão meio que perdendo esse mercado de transferências, né?